Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ipsoscast da temporada 2023. Hoje a gente vai falar de eficiência na comunicação através dos estudos do Effie Report de 2023. E para isso, eu queria que os nossos convidados se apresentassem. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou a Cíntia Lin, eu sou a Head de Creative Excellence aqui na Ipsos Brasil, que cuida basicamente dos estudos relacionados à comunicação, à estratégia de comunicação para as marcas. Obrigado por você estar aqui. Marcelo, que prazer te ver de novo. Obrigado pela Obrigado presença. pelo convite, Marcos, pessoal da Ipsos, Cíntia, tudo bom? Eu sou Marcelo, sou presidente do Meio Mensagem. O Meio Mensagem é o responsável pelo Effie Brasil aqui, né? O Effie é uma premiação que tem mais de 50 anos, foi criada pela American Marketing Association nos Estados Unidos, mas ela se expandiu globalmente. Hoje tem mais de 60 Effes sendo realizados no mundo inteiro, né? Desde o Effie Estados Unidos, Inglaterra, até o Effie Vietnã, Singapura, Guatemala. Então, e aqui no Brasil, o Meio Mensagem realiza o Effie. Que legal. Se você puder falar um pouquinho, qual a diferença do Effie, Marcelo, para as outras premiações que a gente vê aí no mercado? Acabamos de ter Cannes, por exemplo, que foi muito visível. As premiações, normalmente, nessa área de comunicação, elas se baseavam muito na criatividade, né? Então, era uma premiação, né? A criatividade continua sendo, acho que, um core, né? Uma das principais features, né, da comunicação, né? Aquela forma de você, né, de você conseguir a atenção das pessoas, né, de você ser lembrado. Então, acho que esse tipo de premiação continua muito relevante, tanto que Cannes continua sendo bastante desejado e é um marco, né, na temporada de festivais do ano. O Effie, ele achou um outro lugar, né, que é cada vez mais importante, que é o da eficácia da comunicação também. Então, não só a criatividade pela criatividade, mas a criatividade que gera resultado. Né? Tanto que né, a marca do Effie globalmente é ideias que funcionam. Então, a gente, até quando brifa os jurados que vão julgar o Effie, a gente sempre instrui eles, fala, no final das contas, entendeu? Se pergunte se você entendeu que essa ideia funcionou. Né? Ele é mais complexo das empresas inscreverem os cases, porque não é só pegar o filme pronto e mandar, né? Ele tem que preparar um case, né? Então é um trabalho mais longo, porque ele vai tentar contextualizar esse case para o jurado, né? Cada marca, cada produto ou serviço está vivendo um desafio, né? Então como é que você posiciona o jurado dentro desse contexto, né? Para depois falar, olha, dentro desse contexto a gente saiu com essa ideia estratégica, aí mostra a execução disso, isso dentro, obviamente, dentro do objetivo, essa foi a nossa ideia, né? Depois como isso foi executado, como essa ideia ganhou vida e o resultado que isso gerou. Então os jurados, eles acabam dando 4 notas para cada case, né? Pela estratégia, pela ideia, pela execução e pelo resultado, e é o conjunto dessas notas que a gente vai depois eleger os premiados em cada uma das categorias. Muito bom. Acho que por isso o Effie vira um prêmio mais relacionado ao business propriamente do que meramente a ideia criativa, que obviamente é importante e parte fundamental para gerar resultado, mas ele acaba sendo algo que envolve muito mais todas as áreas de uma empresa, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que normalmente o prêmio como Cannes de criatividade, ele é muito associado à agência. O Effie não, todos os premiados do Effie a gente premia agência e cliente, né? Porque tem muito disso que é o trabalho do cliente, né? Então ele foi um prêmio que acabou sendo muito abraçado pelos anunciantes, hoje super desejado pelos anunciantes, porque tem a ideia criativa da agência, mas também tem muito da estratégia de negócio, dos resultados, que é um trabalho que envolve também o time do cliente. Perfeito, legal essa diferença. E o que a gente vai discutir aqui nesse papo é justamente os insights, né, os learnings baseados nos vencedores de 2022 e que a gente está divulgando agora. E quem conduziu, quem liderou essas análises foi a Cíntia e a equipe dela. Cíntia, se você puder contar um pouquinho como foi esse processo, qual foi a realização desse trabalho aqui por parte da Ipsos? A gente pegou toda a database, né? Então essa database ela é super completa, pensando que os jurados eles têm que avaliar essas 4 etapas, tanto que o report ele é dividido nessas 4 etapas de avaliação. E então é a partir dessa construção, né, que os inscritos fazem, que a gente faz toda a análise de dados. A gente obviamente usa os nossos insumos também, a nossa database, para a gente entender o poder da criatividade, da efetividade, que é o cerne, né, do nosso business.
para a gente chegar nos resultados. Então, foram mais de 400 cases que a gente teve Olha, que analisar. listar e fazer Que foram os inscritos, é isso? que foram os 400. inscritos para Legal. fazer a análise. Tá bom. E aí esses resultados, eles viraram um report que hoje já está público, né? Onde que as pessoas podem acessá-lo? E se elas acessarem F, com 2 Fs, né, effie.com.br, lá a gente tem todas as informações, tem um dos links que é report, e aí ela consegue acessar. Legal, vamos colocar também Só o pra link testar. embaixo para vocês acessarem essa apresentação. Legal. Bom, indo já, assim, eu acho que isso dá pra gente, basicamente vai ser aprendizados analíticos sobre esses cases que a gente está se referindo, que foram os mais eficazes da comunicação brasileira. Então acho que tem aí learnings muito poderosos, né? E queria, obviamente, começar perguntando para vocês qual é o estado da comunicação brasileira com base nesses learnings, antes de a gente entrar neles, propriamente dito. Quer começar? Pode ir. Eu acho que quando a gente fala de estratégia de comunicação, não dá para não falar do contexto, né? E no final, assim, o que a gente observa, principalmente agora, a gente comparou um pouco com a primeira edição, né, essa segunda, é que o contexto ele mudou completamente. Então a gente começou num momento de pandemia, a gente agora ainda pegou os cases pouquinho de pandemia, mas principalmente pós-pandemia, em um contexto completamente diferente. As marcas tiveram que repensar muito dessa estratégia e o que a gente observa no relatório é que as marcas que efetivamente conseguiram ler esse contexto, seja ele macro ou micro, e aí quando eu falo macro, estou falando de sociedade, micro, um aspecto mais individual, do consumidor, essas marcas são as marcas que conseguiram se sobressair e levar o prêmio, né? Então, quando você olha para os vencedores de ouro, de prata, eles têm, de fato, uma imersão muito maior no contexto desse consumidor do que os demais. Traduz né? contexto, Cíntia, por favor. Contexto é o que está no nosso dia a dia. Contexto é justamente o cenário que a gente está vivendo. Então, o contexto macro atualmente tem sido qual? Tem sido pautas relacionadas a ESG, diversidade e inclusão. A gente já tinha visto isso no anterior, e esse ano isso tomou um corpo muito maior. Então a gente vê que as campanhas que trabalharam muito mais com esses temas, muito mais, dialogando muito mais com a sociedade, são marcas que estão entendendo muito mais o contexto desse consumidor, né? O dia a dia desse consumidor. Então o contexto é entender de fato as necessidades, não só do indivíduo, mas cada vez mais da sociedade, que eu acho que é algo que vem mudando ao longo dos anos. A gente está olhando muito mais para o macro, né, para a sociedade, do que para o consumidor daquela sua marca. Tanto que uma das coisas que a gente vê nesse primeiro momento de contexto também está relacionada a planejamento de mídia. Porque quando a gente olha, a gente sempre pergunta, né, mas para onde você tá direcionando essa tua estratégia? E aí a gente olha que o target, ele deixa de ser um target só de produto, mas é um target de conteúdo, né, que tem a ver muito mais com o que a marca tem para falar. Independente de você ser consumidor ou não, a gente está vendo que a sociedade está olhando para o que as empresas estão falando. Então, a estratégia das vencedoras foi muito mais em cima de um target de conteúdo do que propriamente o target do produto. Putz, tem uma porção de coisa aqui para gente detalhar dentro do que você falou. Mas eu acho que o primeiro aprendizado é basicamente que não dá para a gente olhar o consumidor, quer dizer, o cliente daquela marca em particular, desvinculado do momento dele como indivíduo, como pessoa, e mais do que isso, como membro de um grupo maior como sociedade. E isso, há correlação clara entre marcas que se preocuparam mais com o contexto, mais eficazes do que daquelas que não se preocuparam. Legal. Isso muda, eu acho que muito do planejamento das marcas, né? Quer dizer, óbvio que a gente vinha falando de termos muito, que já são, acho que já parte da estratégia corporativa, como propósito, né? Como empatia. Eu acho que a gente começa a ver esses termos aplicados, né, Marcelo? Mas eu queria entender como é que isso afeta o planejamento das marcas, quer dizer, como é que isso muda as áreas mercadológicas, né? As áreas as funções dentro de uma empresa, olhando sob esse aspecto. Eu acho que tem algumas coisas aqui interessantes quando a gente olha para isso, assim, pegando toda essa coisa que a gente entendeu do contexto, as marcas precisam cada vez mais conseguir ler esse contexto em que elas estão atuando, né? Então, a Cíntia falou desde o macro, que pode ser a economia, a sociedade, até o micro, que é a situação de mercado dela, né? Se ela é uma challenger, se ela é uma líder, tal, até o médio dos consumidores, assim. Então, é um contexto em diferentes níveis. Por isso, quando as empresas preparam os cases de F, uma das coisas mais importantes é elas conseguirem contextualizar os jurados nisso antes deles mergulharem dentro do case, né?
para eles entenderem esse contexto, para ver, primeiro, se o objetivo fazia sentido, se ele realmente era desafiador, e dois, qual foi a solução que foi dada para se atingir aquele objetivo. Quando a gente fala do planejamento, o que a gente vê é o contexto pós-pandemia, é uma sociedade que cobra uma atuação muito mais ativa das marcas, né, para devolver alguma coisa para a sociedade, né? Então a gente viu o crescimento das pautas ESG, é um pouco disso, né? Então as marcas, num primeiro momento na pandemia, 2020, que foi o primeiro report que a gente fez, elas, tanto que quando veio a pandemia ali em março, muitas marcas se silenciaram, porque elas não sabiam o que fazer. O que é a leitura disso? O contexto mudou, a estratégia que eu tinha planejado não serve mais. Você vê a importância do contexto, porque não vai dar eco do outro lado se tudo isso mudou. Então muitas empresas naquela época tiveram que voltar com as suas agências e refazer todo o planejamento que tinha sido feito para aquele ano, porque nada do que tinha sido usado como base valia mais, né? Então eu acho que é um pouco disso, quando a gente olha o pós-pandemia, agora são mudanças menos abruptas como foi a pandemia, então você consegue ter uma leitura mais de médio e longo prazo, mas essa leitura macro, que serve para todas as marcas, é de crescimento do ESG, e aí no planejamento das marcas eu acho que é um pouco isso, é as marcas tentarem entender então o que faz sentido para elas. Eu acho que elas não são obrigadas a entrar em absolutamente todas as questões que são colocadas, mas ela tem que escolher algumas áreas em que ela realmente vai participar de uma conversa. E é cada vez mais isso, cada vez mais é uma conversa, né? Porque antigamente a marca falava alguma coisa e isso não repercutia. Agora as pessoas respondem, ou as pessoas cobram das marcas. Às vezes você está patrocinando um reality, patrocinando um evento, acontece algumas coisas, as marcas são cobradas disso, né? Então, teve um evento que foi detectado que tinha trabalho escravo. Quem está patrocinando? O que vocês vão fazer? Né? Então, você é cobrado disso. É um mundo cada vez mais transparente. Então, quando as marcas olham para dentro de si, você também tem que entender. Fala, eu vou atuar nesse território e o meu telhado de vidro aqui. O que eu estou fazendo internamente? Não adianta da porta para fora ser lindo você defender isso daqui e da porta para dentro, porque esse telhado de vidro vai quebrar alguma hora, né? Então acho que tem vários learnings aqui, mas basicamente é importância de contexto, de crescimento do ESG e disso ser verdadeiro para a marca, né? De realmente ser uma atuação... Porque aí às vezes se você erra em algum passo, mas a sua trajetória é consistente, isso pode até acabar sendo perdoado, né? Mas você tem que ter uma trajetória consistente e não ser um greenwash, por exemplo, com pautas ambientais. É um exercício de humildade para a marca, né? Que sempre houve muito mais deferência com relação às marcas, e o exercício de humildade de entender eu preciso entrar, eu não posso escolher só o que eu quero falar, eu sou muitas vezes tragado, né? Como que isso se manifesta nesses cases que a gente analisou, Cíntia? Por exemplo, vou trazer um ponto que eu acho que a gente não pode deixar de falar, mas que o ESG, ele não é só uma pauta correta politicamente, mas ele é hoje uma necessidade para gerar eficácia, né? Como que isso se manifesta nos cases que a gente estudou? Eu queria só complementar uma coisa, que a gente está falando muito de contexto, mas junto com o contexto vem a expectativa. A expectativa do consumidor mudou também, então as empresas tiveram que voltar para a base e falar, ok, né, agora eu tenho muito mais interlocutores olhando para o que eu estou fazendo, e ESG, então ele vem como uma necessidade da sociedade e vem como uma necessidade para a empresa ser lucrativa, para a empresa ter sucesso no final. Então tem a ver, sim, o micro afeta o macro, e a gente vê isso nos cases. Acho que a Avon é um dos grandes exemplos, porque a marca ela vem se reinventando. E não é uma coisa tão superficial, né? O Marcelo estava falando, tem o walk the talk. Então a mudança ela começa literalmente de dentro para fora, é um posicionamento. A gente viu nos resultados agora que
É lógico, quando a gente pergunta qual que é o teu objetivo na campanha, eu quero gerar vendas, eu quero voltar a crescer. Na pandemia era muito de sustentar, né, venda. E como é que você vai fazer isso? Eu vou me manter relevante. Só que o que a gente viu esse ano, a gente sempre está olhando para as palavras relacionadas à relevância, à diferenciação, e as duas estão muito juntas. Para você ser relevante, você tem que se diferenciar. E para você se diferenciar, você tem que trazer um posicionamento que seja legítimo, que dialogue de fato com esse consumidor, mas de uma forma verdadeira para sua marca. Né? Então, a Avon trouxe isso de uma forma muito, muito bacana. Eles usaram uma estratégia de mídia de alta audiência, eles usaram BBB no passado e depois continuaram com uma pauta que tem total verdade com o DNA deles sobre a beleza, né? Sobre a diversidade. Então, eles conseguiram rejuvenescer a marca muito, né? Acho que estava entre os objetivos, de uma forma extremamente eficiente e atual, com uma linguagem atual esperada pelo consumidor. Né? É muito bom ver isso virar verdade, né? Porque esse objetivo que vocês acabaram de citar, que houve uma transformação, né? No começo da pandemia, ela faz todo mundo dar um freio de arrumação, onde que eu tô, como é que minha marca continua sendo relevante num contexto absurdamente diferente, e depois agora eu preciso dar dinheiro. Quer dizer, agora eu preciso voltar a crescer, que eu entendo que foi já uma mudança que a gente presenciou neste reporte mais recente. Quer dizer, agora precisamos voltar a falar em sustentabilidade financeira, sustentabilidade comercial. E a maneira de fazer isso é ESG. E esse eu acho que é um ponto muito legal da gente ver. Quer dizer, ESG não é só um pano de fundo ou alguma coisa mais ligada a PR, por exemplo. Ele é a maneira de dar resultado. Então eu acho que essa constatação ela é muito rica. Ela é muito poderosa, desde que, evidentemente, respeitado toda a questão de relevância, de legitimidade, genuinidade, não sei nem se diz essa palavra, mas enfim, desde que respeitado isso, eu acho que ele vira alguma coisa bastante importante. E aí, algo que o Marcelo falou, que é uma sofisticação do uso de ESG, né? Antes falava, vamos falar do social, porque é que todo mundo está enfrentando agora é a pandemia. Mas agora, pelo reporte, há uma sofisticação, né? Quer dizer, a gente volta a falar de demandas da sociedade mais profundas, né? O reporte mostra isso, né? É isso, mostra com muita clareza o que a gente via antes, muito focado em diversidade, em equidade de gênero, de raça, questões raciais. Agora a gente vê nesse ano pautas mais diversificadas. Então, a gente começou a falar de comunidades, de pobreza, de violência, com muito mais propriedade também, e de ações. Ações voltadas para ajudar a sociedade. Meio ambiente, que era algo também, a gente sempre ficou muito no superficial falando de sustentabilidade, do plástico, e agora a gente vê um aprofundamento da sociedade como um todo e das empresas atuando nesses temas. Quer dizer, Né? é o caminho desejável, né? Que É, gera o tal do círculo virtuoso que a gente pode isso. ter. Eu é, imagino que marcas e empresas agora devam estar olhando isso, olha, agora acabou a brincadeira, isso aqui ou vira verdade ou a gente vai ser menos competitivo. E é bom que exato. seja assim, né? Porque isso torna mais sólido esse olhar para o ESG, né? Enquanto fosse só uma coisa de que, putz, é legal, é bom para a sociedade, vamos fazer, mas a hora que o calo aperta, Perfeito. você fala, putz, vamos abrir mão disso daqui porque agora eu preciso olhar para cá. Quando as duas coisas, a sustentabilidade do seu negócio está atrelado à sustentabilidade da sociedade como um todo, aí todo mundo está olhando para a mesma direção, né? E é incrível que o F consegue mostrar isso claramente. Quer dizer, eu acho que isso dá uma relevância para a premiação, Tenho Marcelo, aqui dado. monstruosa, né? Ele mostra isso acontecendo. Não, desculpa, eu tenho um dado interessante que esse ano a gente vê que as pesquisas relacionadas ao early stage, ou seja, a pré-produção, né, elas foram muito mais evidentes, em especial entre os campeões, justamente porque existe essa necessidade de adequação e de aprofundamento. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou comunicar sustentabilidade e que tem a ver com o meu negócio e que de fato eu possa fazer diferença? Olha que interessante, quer Então, dizer, a gente deixa de olhar só o final, que é importante, mas passa a olhar só, eu preciso me planejar muito melhor. é isso. Tem todos os detalhes. A gente falou da diversidade, né? Tem toda a parte de produção, é assim, o quanto, e a gente olha isso daqui, né? O trabalho que vocês na Ipsos fazem de olhar até cada produção de material para ver a diversidade que é usada naquelas peças, para poder monitorar isso, comparar um com os outros, mas a gente vê cada vez mais as empresas querendo ter representatividade, por exemplo, no casting. Né? Como é que você traz isso para as pessoas se sentirem representadas
na mensagem que você está passando, né? E não falar, não, isso aí não sou eu, não me representa, né? Se você quer realmente ter esse engajamento verdadeiro, a pessoa precisa se ver, E uma né, mudança de uma dentro... profundidade brutal. E hoje já é regra, É. né? Já não se discute mais se tem que ter ou não, né? Não. É incrível ver isso se É que aí a materializar. gente entrou no terceiro pilar, né, das campanhas vencedoras. Isso. Entendimento do contexto, saber da expectativa e a execução, que tem a ver com a empatia. Perfeito. Né? Então, a gente observou que realmente, principalmente entre os vencedores, empatia foi elemento discriminante. 80% dos vencedores de ouro usavam de algum elemento de identificação. Então, a gente, de fato, olhou todas as campanhas, a gente abriu para olhar a representação. Não tem a ver só com história inclusiva, mas tem a ver com casting inclusivo também. Então, a gente já viu muito mais mulheres, negros, enfim, diferentes faixas etárias. Etarismo ainda é outro tópico que a gente pode entrar, mas a gente já começa a ver essa diversidade, de fato, de pessoas para serem representadas. Quer dizer, fazer com que a sua audiência, seja lá qual for, seu target seja qual for, se sinta representado e, de alguma maneira, gere essa empatia, essa identificação, gera mais resultado. Quer dizer, o ponto não é só ser correto, mais uma vez, o ponto é como é que eu faço essa pessoa se envolver mais com a minha marca. É isso que a gente viu. Tem um caso bacana que eu assisti na gravação do report, que é justamente o caso da Magalu. Se vocês puderem contar um pouquinho por que ele representa bem a questão da empatia. A Magalu, foi super interessante a conversa com o time, porque a Magalu, ela é uma entidade virtual, né? Então, ela teria todos os desafios ali de barreiras de empatia, porque ela não é um ser humano. Mas eles conseguiram, através da Lu, de alguma forma, não humanizar, mas caracterizar ali alguns comportamentos que dialogavam com a população, né? E não tem só a ver com a empatia relacionada ao dia a dia do ser humano, mas tem a ver também com como é que eu coloco aqui, mas com o que está em pauta também de tecnologia, né? Como é que a gente aproxima o consumidor do que tá no dia a dia hoje no mercado, do que está vingando de tecnologia. Então, a sacada deles foi aliar, de fato, tecnologia com criatividade, originalidade e trazer esse consumidor do dia a dia para falar, olha aqui, a gente... E humanizar, né? Humanizar. Quer dizer, você humaniza, você fala uma marca que é relatable, né? Que você pode... É relatable, exatamente. Hoje com os canais personalizados e mais dirigidos, né? Hoje eu faço uma compra no Magalu, eu recebo uma mensagem da Lu. A Lu que me manda uma mensagem no meu WhatsApp para falar, olha, foi tudo bem, obrigado, tá aqui, pode acompanhar, aqui tá o link para você acompanhar a sua encomenda. Mas quando a gente olha a Lu, você fala, bom, isso aqui é a tecnologia recente. A Lu tem 20 anos. 20 anos, né? Não é essa... A Lu tem 20 anos. Então, assim, foi uma construção, né? Quando ela começou, não dava para fazer muita coisa, mas já tinha uma ideia ali, né, de você começar a experimentar. Então também tem um pouco isso, a gente fala cada vez mais de tecnologia, né? Às vezes você não vai resolver hoje, mas de repente começa a fazer alguma coisa, né? Começa a trazer esse aprendizado para dentro da sua organização, né? O Magalu hoje está quilômetros à frente de outras marcas, porque eles começaram a aprender com a Lu há 20 anos atrás. Aí veio a inteligência artificial, ou veio mais poder de processamento e tal, eles potencializam uma coisa que já estava criada dentro da organização. E aí você cresce mas a mensagem é legal, né? Arrisca um pouco mais. Eventualmente as coisas vai levando, separa uma parte do budget ali, 3%, 5%, entendeu? Não olha tanto para resultado aqui, olha para aprendizados que você vai ter com novas tecnologias, com coisas assim, porque o payback pode vir um pouco mais para frente disso, né? A Magalu hoje, por exemplo, ela não é, uma das coisas que eles contam no case, ela não é mais um centro de despesa, ela passou a ser um centro de receita, porque ela virou uma influenciadora digital tão poderosa que ela tem sido remunerada por outras marcas para fazer propaganda, como um influenciador qualquer outro. Tem um complemento aí que é interessante, que é assim, não é só sobre a empatia que ela conseguiu de entender esse consumidor, mas eles juntam, aí tem a ver com um pilar estratégico de comunicação. Eles têm um insight poderoso e eles têm uma experiência criativa muito poderosa, né? Então, a experiência criativa, a empatia e o insight são os elementos que geralmente levam à atenção e a uma maior resposta na marca.
né? Então, eles conseguem trazer, na verdade, esses 3 elementos. Então, é uma campanha, é uma estratégia, na verdade, não é só uma campanha, Lu, no final, muito poderosa, né? E a empatia, ela tem esse fator de diferenciação, mas a experiência criativa deles é Muito fantástica, bom. né? Mas tem um desafio grande também da agência do cliente, quando você olha uma história de 20 anos, é de fazer toda a releitura de contexto em que a Lu estava inserida, para ela continuar relevante, né? A Lu de hoje não pode ser a Lu de 20 anos atrás, né? A Lu tem que ter crescido, se desenvolvido, se atualizado em relação a pautas. Então, o que ela fala hoje, como ela se comporta hoje, certamente é muito diferente do que era a Lu há 20 anos atrás, né? Então, tem um desafio criativo, às vezes, para a agência também, de como é que eu vou me mantendo relevante, como é que eu trago novas ideias, novas pautas, como é que eu continuo atual Mais uma dentro vez, a desse compreensão do contexto. contexto influenciando De novo, a execução. compreensão do contexto. Eu queria só fazer um parênteses aqui antes de a gente voltar para o report, mas não posso deixar de falar de tecnologia que apareceu aqui. Como vocês têm acompanhado a influência de inteligência artificial nas atividades de criação e comunicação? Se isso é um... Eu acho que é cada vez mais relevante. Eu acho que, né, com o chat GPT no final do ano passado, esse ano, isso virou um assunto mais de bar, né? Mas não é uma coisa nova, né? Inteligência artificial, se você olhar para a mídia hoje em dia, né, tem muita inteligência artificial em compra de mídia, né? Não é mais uma coisa Já há muito simples tempo. assim, muito algoritmo olhando, decidindo, tomando decisões. Então é uma coisa, acho que já vinha, mas acho que essa experiência que as pessoas passaram a ter com o chat GPT e outros que nasceram ali depois, né, de você, materializou, acho que um pouco essa percepção de, nossa, está mais próximo do que eu imaginei. Eu achava que era uma coisa para daqui 20 anos e está aqui, ó, já está aqui. Então acho que isso acelerou, acho que todo mundo passou a olhar com mais atenção, né? Teve uma coisa que as pessoas às vezes achavam muito que a inteligência artificial era uma coisa mais racional e de repente ela começou a entrar em algumas áreas criativas, né? De criação de imagens, né? De desenhos e de, né? Uma pauta um pouco mais criativa que a gente sempre achou que era um território mais humano, falando, não, eles vão ficar mais para lá e né, essa indústria mais criativa vai estar protegida da Resguardado. inteligência artificial. E de repente, talvez não seja tanto assim, né? Então a gente vai aprendendo um pouco. Acho que é o futuro, né? Cada vez mais isso está presente, né? Como foi a internet lá atrás, acho que não adianta ficar lutando contra, né? Você só vai empurrar para frente o inevitável e talvez ficar amarrado ao passado. Então é um pouco daquilo que eu falei, separa, começa a usar, começa a entender, vê aonde que isso pode estar dentro do seu negócio, né? E às vezes são soluções que podem estar na sua cadeia logística, entendeu? Não precisa estar na ponta do consumidor, né? Mas acho que a inteligência artificial vai estar cada vez mais presente no dia a dia dos negócios como um todo. O que a gente vê na parte de eficiência publicitária, a gente já vê filmes publicitários sendo criados completamente pela máquina, né? Mas tem um ponto que eu acho que é essencial, que é a originalidade, né? A máquina, ela não vai ser original, ela pode até Por recriar. definição, né? Ela usa... Ela vai, exatamente, por definição, ela vai usar o que tem na base de dados. Então, a criatividade vai vir do ser humano ainda, né? Então, a gente tem que aprender, na verdade, a incorporar. Acho que só amplia, na verdade, a capacidade criativa. Assim como a Lu do Magalu, ela foi evoluindo, criando possibilidades. Ela foi no cinema outro dia assistir a Barbie, né? Então, assim como ela já criou esse universo, a gente também está aprendendo. A gente já usa inteligência artificial para ler os dados, né, para poder entender o quê. Agora, os porquês, o insumo, o insight criativo, ele está na interpretação, e isso ainda é do humano. Esse é um bom olhar, esse é um bom olhar. A gente, por coincidência, a gente acabou de divulgar a Ipsos no Brasil, um grande estudo sobre inteligência artificial, e a conclusão geral é que os brasileiros são particularmente otimistas e entusiasmados com relação às potencialidades da inteligência artificial. Quer dizer, muito mais do que os outros países, por exemplo. Acho que eles veem como um atalho para serviços melhores, para produtos melhores, e a gente sabe que isso é uma necessidade grande no país. Bom, queria fechar esse parênteses de tecnologia, vamos voltar para o report. Queria só abordar agora a questão de execução, né? A gente falou das etapas iniciais de uma atividade de comunicação, no planejamento de comunicação, mas em execução. A gente abriu a conversa falando que isso muda as conclusões, né, a análise dos cases vencedores, muda até planejamento de mídia.
Que mudanças são essas que vocês identificaram? Muda porque a gente começa a entender um pouco mais da dinâmica de como é que os consumidores estão interagindo com as telas, com as redes sociais e as marcas elas têm que estar preparadas para interagir nos diferentes meios. Então, o que a gente começa a observar é, de fato, campanhas mais pensadas por formato e não necessariamente por número de peças. Tem muito mais a ver com consistência, de novo, né, com a linguagem que você coloca para a marca, voltar para a base, para você de fato definir teu plano de mídia, a frequência, a forma como você vai interagir com aquele consumidor para passar a mensagem que você tem para passar, né? E de acordo com a sua ambição, né, a ambição da marca no caso, por exemplo, a gente falou muito de ESG, muitas vezes o seu target deixa de ser meramente o seu comprador, o seu shopper, o seu consumidor. É o target de conteúdo. Ele passa a ser as pessoas, a sociedade. E aí acontece uma coisa que me chamou muita atenção no report, que é, por exemplo, os cases vencedores utilizando mais televisão, que é um movimento quase contra-intuitivo se a gente tivesse tendo essa discussão há 4 anos atrás. Mas hoje a marca, ou ela se posiciona para a sociedade como um todo, ou ela não tem o posicionamento com a ambição que você quer com relação a causas mais ligadas, mais amplas, né? Mais ligadas a ESG. Faz sentido isso, Marcelo, essa análise? Eu acho que faz. Quando você pensa em muitas marcas, assim, quando olham mais de presença mais massiva, elas querem participar de conversas, ou elas querem criar conversas, assuntos. E aí você precisa, né, não adianta eu ser atingido, ou só aquele target que interessa para ela ser atingido. Para isso virar uma conversa, você precisa ter uma amplitude maior de alcance para eu poder chegar aqui com vocês e comentar, né? A gente vai comentar o filme da Barbie, ok, isso está no coisa, mas eu vou comentar uma ação de uma marca, né? A gente viu o Volkswagen com Elis, isso virou um assunto. Eles não fizeram target consumidores da Volkswagen para celebrar os 70 anos. Era uma conversa mais ampla. E acho que a televisão, num país como o nosso, né, às vezes a gente olha muito para as bolhas em que a gente vive, né? Como é que a gente... Daí até a importância das equipes de marketing, de agências, serem mais diversas, né, para trazerem olhares diferentes, para a gente não ficar olhando só cada um dentro da sua bolha, né? Como é que a gente fura isso? Trazendo mais diversidade regional, de gênero, de raça, enfim, o mais diverso possível, a gente vai ter um olhar mais rico para essas conversas. Mas quando a gente olha para um país tão diverso e tão gigante como é o Brasil, a televisão ainda tem um alcance muito grande, né? E mais massivo no sentido de o digital, a gente viu no report também a força do digital, para muitas marcas, mais da metade do budget já é digital. Em todos os casos, inscritos têm digital. 100%. 100% tem digital, uma realidade não tem absurda. como fugir disso. Mas o digital acaba sendo, às vezes, muito uma mensagem mais direcionada, né? E quando você olha a força da televisão, hoje em dia, a televisão também vai caminhar para a mensagem personalizada com Smart TV, né? Com a TV programática e tal, é um caminho para a televisão também. Mas hoje ela ainda é, né, com grandes audiências, vendo ao mesmo tempo a mesma mensagem, isso tem uma força enorme, eu ainda acredito muito. E é bacana ver essa recuperação, né? Quer dizer, como é importante as marcas se posicionarem para todos e não só, e a televisão segue sendo o principal meio para isso. O que a gente viu no repórter, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado, mas é que a televisão ela está presente em mais casos vencedores, né? Sim, quer dizer, como meio. proporcionalmente está em mais casos vencedores. É muito. Tem a ver justamente com essa amplitude, da gente falar muito mais com o target de conteúdo, mais do que para o target de produto, de falar com a sociedade. Você olha stakeholders como um todo, né? O consumidor é uma das pontas, mas pode ser a comunidade onde ela está. Eu tenho uma planta numa cidade e tal, essa comunidade. Porque hoje em dia o que acontece nessa comunidade, né, com o poder, né, de propagação, com a velocidade de propagação de informação, o que você faz numa comunidade pode reverberar para o país inteiro. Né? Então você tem que estar sempre olhando o seu público interno, o seu público externo, né? Os seus consumidores, os seus acionistas. Então tem vários stakeholders e cada vez mais o olhar da marca tem que ser amplo, né? Não pode só olhar... É um ecossistema, né? É um ecossistema. Muito bom, acho que é muito rico essas informações que eu estou discutindo. Eu queria aqui passar só para o último ponto da execução, com relação ao uso de celebridade. A gente viu uma multiplicação
possível de potencial de celebridades que são traduzidas pelos influenciadores, né? Hoje você tem, eu acho que o influenciador permite os micro-universos, as bolhas sob certo aspecto criarem seus próprios ícones, né? Suas próprias celebridades. Como foi, na análise dos cases vencedores, a utilização de celebridades? A gente viu muita campanha escrita usando celebridade, mas não necessariamente todas foram bem-sucedidas, né? Porque tem a ver com o quê? São vários fatores, mas os valores daquela celebridade têm que ser levados em consideração na hora com o objetivo que você se coloca ali a fazer. Então tem um case super bacana que é de Nissin, que eles usam, por exemplo, um influenciador regional. Eles tiveram que aprender, uma marca japonesa, e para lá no Nordeste, eles tiveram que aprender a dialogar e a encontrar ali celebridades e referências daquele local para se conectar com aquela audiência. Então, a escolha da celebridade, ter celebridade não necessariamente vai garantir a atenção ou então uma resposta na marca. Você tem que, de novo, né, analisar o contexto, entender, e tem a ver com empatia com o consumidor. É justamente isso. Qual é a celebridade que consegue captar e se conectar com essa audiência e dialogar com os valores da marca também, né? Então a gente observou que é uma questão de escolha, de análise, muito mais do que o uso ou não da celebridade ou do influenciador. E aí, assim, tem um outro ponto em relação ao influenciador, que quando a gente escolhe influenciador, ele por si só, ele já tem uma certa reputação no tema que ele está falando. Então, escolher o influenciador, de alguma forma, quando você escolhe certo, você traz mais legitimidade para o que você quer conversar. Além de cortar caminho no cluster de comunicação, né? Total. Mas precisa acertar. Sim. Precisa acertar. Eu acho que quando a gente fala que quase todos os cases têm alguma coisa de influenciador, é porque hoje em dia eu vejo a força, né, que os influenciadores têm, né, nas conversas que são geradas na sociedade é gigantesca. Então é muito difícil uma marca não ter uma estratégia de influência digital dentro do seu mix de comunicação. Passou a ser quase que obrigatório, de alguma forma, você está utilizando isso. A gente falou um pouco de tecnologia. Eu acho que a tecnologia tem até ampliado isso, porque ela tem permitido com que as marcas comecem a olhar não só para os mega influenciadores ou para os micro influenciadores, mas para nano influenciadores, gente que tem uma audiência de 10 a 100 mil pessoas, mas, né, muito forte com aquela audiência que ela tem. E aí a tecnologia às vezes te permite fazer uma campanha grande, né, mas usando pequenas peças. Então, aí tem um uso de tecnologia interessante. Como é que eu identifico, como é que eu acho, como é que eu monitoro, como é que eu entendo essa força junto ao target que eu tenho. Então, que coisa fascinante. A gente acabou de concluir aqui que o uso de televisão, que é a coisa mais maciça que existe, e o uso de nano-influenciadores, que talvez seja mais específica, faz sentido, as duas coisas de acordo com a estratégia de planejamento. Então, é muito legal, né, ver essa complexidade mercadológica que a sofisticação. A publicidade hoje, a comunicação hoje é muito desafiadora por causa disso, né? Você está olhando, né, muitos desafios numa velocidade muito grande, né? Não tem mais aquilo. Eu coloquei antigamente, você colocava o comercial na televisão e depois você ia esperar um tempo para fazer uma pesquisa para ver o impacto que isso causou, tal. Hoje em dia você pôs no ar, em 1 minuto você já está olhando ali o feedback, como é que estão os comentários, estão positivos, estão negativos, como é que está. Né, a gente identificar, a gente falou disso, você falou agora do passado, eu lembrei do Pelé, né? Hoje em dia se falou de o influenciador, ele já traz uma credibilidade naquele assunto, ele já, né, eu lembro do Pelé, aí já estou entregando um pouco a minha idade, mas assim, fazendo campanha de Vitasay, né? Entendeu? Eu ia saber se o Pelé usava Vitasay ou não, então tinha muita coisa de você usar, às vezes, esses garotos propaganda, né, que eram famosos para levar a mensagem da sua marca, mas hoje em dia tem não só levar a mensagem, né, de ser um canal de mídia próprio, né, ele tem a audiência dele, ele é dono daquela audiência, mas também o quanto ele agrega de valor, de conhecimento que ele está levando para aquilo lá. Será que aquilo lá é verdadeiro, né? Como é que ele está falando? E quando isso acontece, aí a força é muito grande, né? Bom, daí eu vou tomar a liberdade de fazer um jabá aqui. A importância de você conhecer a celebridade passa a ser absurdamente essencial,
nessa estratégia. E a gente faz um estudo que é o Most Influential Celebrities, que vai ser lançado, acho que Tá, em breve. em breve, e que a gente devia falar, porque ele passa a ser muito importante e muito estratégico, né? De novo, sinto pelo jabá, mas é que eu acho que ele é uma base importante para essa conversa. Pessoal, eu queria acabar só com um último ponto, que para mim o grande aprendizado de fato assim é como é que você traduz esse contexto que vocês chamaram de macro e micro, né? Dois olhares para o contexto diferente, e isso é uma novidade, né? Isso não é uma coisa que é muito comum, muitas empresas inclusive não têm isso nos seus processos, nas suas rotinas administrativas. Qual que é a recomendação de vocês? Como que se faz isso? E eu queria só fazer referência a mais um case vencedor, que é o case de Santander, em que eles souberam identificar um contexto importante, que é o número altíssimo de endividamento no país, e atacaram, quer dizer, um contexto com uma ação mercadológica e com um produto novo, comercial, que acabou sendo muito bom. Ali foi genial, né? É genial a estratégia deles, porque eles voltaram para a base, de novo, a gente está falando de pesquisa no early stage, né? Eles voltaram para a base, e aí a estratégia de mídia também foi excelente, porque eles não pagaram por uma audiência caríssima como a do BBB, mas utilizaram da estratégia ali para entrar nas pautas, nas conversas, né? Como você estava falando. No final, a marca ela precisa estar em pauta, ela precisa estar em conversa de forma relevante e diferenciadora, né? E o que o Santander conseguiu fazer foi justamente isso. Eles trouxeram um tema de extrema relevância, olhando para a base deles, para o problema que eles vinham tendo ali com a base deles, de consumidor, de audiência, e conseguiram traduzir isso de uma forma muito criativa, trazendo ex-BBBs endividados, inclusive, né? Ou seja, com empatia. Então foi genial, a estratégia Só para deles contestar, foi o produto é, na verdade, um processo de renegociação de dívida. renegociação, que é um função tabu do- também falar de renegociação, de dívida. É um tema que não é fácil de ser colocado numa mesa de bar, né? E eles conseguiram trazer isso com uma simplicidade incrível. Isso, Muito bom. então às vezes tem um pouco disso. Esse é um bom case F, porque teve o entendimento do contexto, da situação, do que precisava ser feito, né, o desafio, precisamos, né, trazer essas pessoas de volta para o mercado de crédito. Como é que a gente faz isso? Vamos cuidar desses inadimplentes, desses endividados. Uma sacada criativa brilhante, né, uma execução, né, primorosa ali de chegar no target, e aí o resultado foi certeiro, né? Legal. Muito bom. Cíntia, obrigado. Marcelo, muito obrigado. Obrigada a você. E eu recomendo a todo mundo que assista a gravação, conheça mais o F, assista as análises, porque para mim ficou muito rico e eu acho que é um excepcional ponto de partida sobre eficácia na comunicação a partir de agora, nos dias de hoje. É relevante, tem frescor o material, ficou muito bom. Parabéns para vocês dois pelo que vocês conquistaram. Obrigada. Obrigado, Valeu. eu que agradeço aí por esse espaço, pela parceria, né? O F ele é uma premiação, então a gente tem um pouco disso da celebração, né? De reconhecer os melhores, de celebrar. Acho que isso é importante, acho que isso estimula a gente ter mais cases assim, mas ele também é sobre os aprendizados. Essa parceria que a gente conseguiu estabelecer com a Ipsos, acho muito bacana da gente gerar a partir de todo esse trabalho. Eu falei que é complicado produzir um case F, né, a gente poder extrair de todo esse trabalho que é feito a tantas mãos por agências e clientes, aprendizados, e a de devolver isso para as marcas é incrível. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado. Parabéns. Até o próximo episódio.